Pessoal, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema de muita importância para todos nós, que é sobre a prece. Isso porque a prece é uma das ferramentas mais poderosas que nós dispomos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que é natural que a gente tenha os nossos embates, as nossas dificuldades, e não importa quais sejam essas dificuldades, qual é o momento que a gente enfrenta, a prece sempre é uma ferramenta que está à nossa disposição para a gente conduzir a nossa existência. O Haroldo Dutra ele coloca o seguinte: a prece é um instrumento que pode ser comparado da seguinte forma. Se a gente imagina que você está dentro de uma sala, um ambiente onde tem estantes, onde tem mesa, cadeira, um monte de objetos, né? E essa sala está muito desorganizada. E você se encontra no escuro e você está com vontade de organizar a sala. Aí vem uma dificuldade que você não vê bem o que está ao seu redor. Então você tenta organizar, mas você esbarra numa cadeira, você derruba um objeto e a confusão vai aumentando mais. Mas no momento em que você liga a luz, ilumina o ambiente, a facilidade que você vai ter de organizar essa sala é muito maior. Você passa a ver o que está precisando ser organizado. Você passa a ver os objetos. Esse está fora do lugar, eu vou colocar lá. Esse está fora do lugar, eu vou colocar lá. E você então consegue organizar com muito mais rapidez e com muito mais eficiência. Então ele compara esse acender da luz com a prece, né? Quando nós nos deparamos às vezes em situações complicadas e nós nos encontramos nesse escuro, a gente não vê quais são as peças que a gente tem que movimentar para que a gente consiga resolver essas pelejas, esses problemas. Quando nós nos colocamos em oração, essas peças vão clareando no nosso redor. E nós vamos então conseguindo montar, organizar, né, esse ambiente interior que é o nosso. Então, esse é um exemplo, né, de como que a prece pode ser útil. A prece ilumina, né, o nosso interior, ilumina o nosso eu. André Luiz também relata uma situação muito interessante para ilustrar a importância da prece. Ele se deslocava com seu instrutor, o Silas, numa rua, e eles viram então um moço que estava à frente deles e com a visão de espíritos desencarnados, já com um nível evolutivo bem elevado, eles puderam então observar aquele rapaz encarnado que se deslocava à frente deles, e eles então viram muitas entidades, outros espíritos que acompanhavam aquele rapaz e com um ar, né, de perseguição, com um ar de algazarras, enfim, não eram boas influências. Eles olharam com mais detalhe, né, no rapaz e identificaram muitas manchinhas escuras em todo o corpo daquele moço. E em especial, essas manchinhas escuras estavam muito concentradas na região genésica, na região sexual.
Então, eles acompanharam o rapaz e quando se aproximou da sua residência, que ele se adentrou, eles observaram que as entidades que estavam acompanhando não puderam entrar, não conseguiram entrar. Então, ele se isolou daquelas entidades. O André Luiz então achou interessante aquilo e indagou, e o seu instrutor, o Silas, esclareceu a ele. A esposa desse jovem, desse moço, é uma pessoa religiosa, muito dedicada, muito afeita, e que cultiva o hábito da oração em casa, o hábito da prece. E esse ato, então, promove, em torno da residência, da casa, uma proteção magnética, uma proteção muito forte, tão forte que essas entidades não puderam atravessar, eles não conseguiram adentrar a casa. Então o rapaz entrou e ele se conduziu ao seu quarto. O Silas e o André também se adentraram na casa, naturalmente com todo respeito, porque eles estavam entrando em um recinto doméstico, em uma residência, em uma família, e observaram que o rapaz se adentrou para o quarto e que a esposa já estava dormindo. Mas o espírito, já afastado do corpo, acolheu o rapaz, que deitou prontamente, e ela colocou a cabeça dele, no corpo, no colo espiritual. E em oração, eles observaram que aqueles pontinhos escuros, dela foram sendo emitidas manchas de luz, que foi envolvendo o rapaz, e aquelas manchinhas foram então se diluindo. Por que ele trazia isso? Devido aos seus hábitos, do seu cotidiano, como ele conduzia o seu dia, ele foi então construindo aquela situação de perturbação espiritual. Então, são dois exemplos que mostram, permite que a gente entenda a importância da prece. Então, esse é o tema que a gente gostaria de discutir um pouco com vocês hoje. E para isso nós vamos então, primeiro, vamos ver como que Kardec entende o que é a prece, porque ele perguntou, ele questionou, ele recebeu a resposta da espiritualidade. Existem argumentos contra a prece. E via de regra, os argumentos de um materialista são argumentos fortes. Então é importante a gente ter um pouco de compreensão para que a gente possa dialogar com outros, que podem ser, inclusive, materialistas ou ateus. Nós vamos ver também aqui o item 3, que são os fundamentos filosóficos e também científicos a favor da prece. Então existem argumentos contra a prece e argumentos a favor da prece. Vamos também olhar um pouco para a eficácia da prece e a felicidade que a prece nos proporciona. Então, lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec então questiona o que é a prece, e a resposta que lhe é dada é que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E nós temos então 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Quando nós oramos então, nós podemos louvar a Deus, nós podemos também pedir e nós podemos também agradecer. Via de regra, no patamar espiritual, evolutivo que nós nos encontramos, o mais comum é a gente pedir, mas é muito importante também o louvor a Deus.
e extremamente importante, o agradecer. Isso nos ajuda enormemente quando a gente se torna uma pessoa grata, né? E não nos faltam motivos para agradecer. Nós temos muito mais motivos do que a gente imagina. Se a gente presta atenção no nosso cotidiano, nós vamos ver que a gente tem tudo a agradecer. Não é por acaso que Paulo, em uma das suas colocações, né, iluminadas, ele diz o seguinte: em tudo dai graça. Observe que ele usou aí uma palavra muito forte. É uma palavra que a gente considera uma palavra absolutista, né? É absoluto. Ele diz em tudo. Ou seja, se a gente prestar atenção, não tem nada que a gente não deva agradecer. Tudo que está acontecendo é motivo de agradecimento. O que nos falta ainda, muitas vezes, é a compreensão sobre as coisas, que às vezes a gente interpreta como uma maldade, como um mal, como algo que prejudica, né? Muitas vezes a gente cultiva muito pessimismo, né? E a gente deixa de ver as coisas boas, né? Conta-se que Cristo se deslocava com os seus seguidores e eles se depararam com um cachorro que estava morto há mais do caminho e já em estado de putrefação, com moscas. Então não era algo agradável de se olhar e de sentir, né? E um dizia uma coisa, outro dizia outra, né? Olha como o mau cheiro propaga. Mas o Cristo olhou e, querendo usar, como sempre, em todas as situações, ensinar algo, né? Então ele olhou para todos e disse: mas observe, como são brancos os dentes dele, né? Então, mesmo em um cachorro morto, o Cristo via algo de belo, né? Então a gente tem que tomar isso como exemplo para que o nosso cotidiano, né, a gente possa enxergar os dentes brancos do cachorro morto, né? Então, precisamos louvar nas nossas orações, precisamos também, porque nós necessitamos de pedir, né? E precisamos também muito de agradecer. Para pedir, é importante que a gente saiba o que pedir. Então, esse é um dos pontos importantes da nossa conversa, né? Bom, então, comunicar-se com Deus. Vejam que, através da oração, a gente comunica com Deus. E na nossa simplicidade e pequenez, a gente às vezes esquece de quão grande é isto. Vocês imaginam? A gente conversar com o Criador, né? Conversar com Deus. Prestem bem atenção. Isso é muito grande, né? Não tem ninguém com os quais a gente conversa que pode ter essa importância, a gente conversar com Deus. Conversar com Deus, então, é mais importante do que conversar com qualquer outro ser, por mais elevado que ele seja. Podemos conversar com a inteligência suprema. Podemos conversar com o Criador. Então, quando oramos, nos colocamos em sintonia com Deus, em uma dimensão especial, em um estado de vibração especial, que nos leva a essa comunicação com Deus. E é importante a gente entender que, para fazer oração, não precisa de muitas palavras. Na verdade, nós usamos as palavras porque a gente não sabe comunicar ainda sem palavras, né? Só conseguimos comunicar com palavras. E quando nós vamos falar com Deus, a gente pensa que é a mesma coisa, né? E é um instrumento que nós sabemos usar, palavras. Então, mesmo que mentalmente, a gente fica utilizando as palavras para comunicar com Deus. Mas, na medida que nós avançarmos
nós vamos perceber que a comunicação com Deus não requer palavra. Deus não fala. Deus não precisa de falar. E nós não precisamos também falar para comunicar com Deus. Então nós temos que ir avançando nos nossos exercícios de oração, para que num dado momento a gente consiga já comunicar com Deus só com o coração, só com o sentimento. Um aprendizado. Se você me perguntar como é que faz isso, eu também não sei, porque eu não consigo fazer isso ainda. Eu ainda preciso de usar palavras. Mas Madre Teresa perguntaram para ela, o que a senhora fala com Deus quando faz prece? Ela falou, não falo nada. E o que Deus fala para você? Ele também não fala nada. Ou seja, a comunicação sem palavras, só de coração para coração, de sentimento. E tem uma situação interessante que o Haroldo coloca. Você imagina que uma mãe se aproxima, uma avó se aproxima do berço, ali está uma criança, bem pequenininha, bem recente, e ela olha para aquela criança. Precisa dizer alguma coisa? Não precisa dizer nada. Aquele olhar fala tudo, e a criança sente, tem uma comunicação. Então isso é um pouco como a gente deveria também se comunicar com Deus nas nossas orações. A oração também serve para a gente comunicar com outros seres, com um ente amigo, um ente querido, que a gente quer transmitir uma mensagem, e em especial o nosso anjo guardião, que é um espírito de ordem elevada em relação a nós, senão ele não seria o nosso anjo guardião, ele tem que estar acima da gente. Então, na escala evolutiva espírita, nós temos 3 níveis evolutivos. Temos o nível dos espíritos que ainda estão como nós, no nosso nível, os espíritos que já são chamados espíritos bons, não é que nós sejamos maus, é classificação. E os espíritos muito evoluídos, já crísticos, angélicos. Então são 3 categorias de evolução. Nós somos da ordem 3, da categoria 3, e o nosso anjo guardião, sem dúvida nenhuma, é de ordem 2. Se tivermos, isso é raro a gente encontrar na Terra, um espírito de ordem 2 encarnado, mas ele encontrando, ele também precisa de um anjo guardião. E aí ele vai precisar de um anjo de nível 1, algo que está se aproximando, alguém que está se aproximando do nível do Cristo. E nós temos à nossa disposição para a gente possa comunicar com o nosso anjo guardião 24 horas por dia. Percebam, não é que ele está aqui juntinho de nós 24 horas por dia, não precisa estar. Nós podemos comunicar, ele tem também outros afazeres, porém ele é encarregado de nos assistir, de nos ancorar nas nossas dificuldades, e quando nós pedimos ajuda, nós recebemos imediatamente a ajuda do nosso anjo guardião. E sabe-se que muitas vezes eles ficam até um pouco frustrados, porque a gente lembra muito pouco dele. E via de regra ele quer nos ajudar e a gente não sintoniza. Então é importante nas nossas orações a gente lembrar daquele espírito amigo, próximo de nós, que foi encarregado de nos acompanhar ao longo de toda a nossa existência, o nosso anjo guardião. Quando fizermos uma prece, lembremos dele, também para agradecer. Santo Agostinho, ele diz o seguinte: nem nos cárceres, nem nos lugares de devassidão estamos sós, sem a ajuda desses anjos guardiões. Essa é uma colocação de Santo Agostinho. Eles não precisam estar ao nosso lado, eles captam os nossos pensamentos, nos ajudam quando pedimos. E eles interferem em nossa liberdade, eles não interferem na nossa liberdade, ou seja, eles respeitam, eles querem nos ajudar, eles querem nos guiar, e nos intuem, eles nos dizem as coisas, olha, não vá por aí, não vai dar certo, não vai ser bom, mas respeita a nossa liberdade, assim como também Deus não interfere na nossa liberdade.
Devemos também, através da prece, como já comentamos, louvar a Deus. Agora, por quê? Será que Deus precisa de do nosso louvor? Na verdade, Ele não precisa, né? Senão Ele não seria Deus. Mas nós precisamos disso. Quando nós praticamos isso, nós sintonizamos melhor. Nós pensamos mais próximo de Deus. Nós sentimos mais sintonizados com Ele. Então, nós passamos a perceber, né, que nós somos criados por Ele em dado momento e que nós somos algo extraordinário. Veja, que às vezes a gente tem a percepção, né, de nos menosprezar, né, quando nós estamos com uma baixa autoestima, a gente às vezes pensa, poxa, mas eu não sou ninguém, não tenho utilidade, não sirvo para nada. Se a gente elevar o pensamento em oração nesse momento, louvando a Deus e agradecendo, automaticamente nós vamos ter a percepção, mas como é assim? Né? Como é isso que eu não valho nada? Eu fui criado por Ele, aí Ele vai criar algo que não serve para nada? Né? É totalmente contraditório. Então nós vamos concluir, na verdade, que sendo uma criatura de Deus, nós somos, na verdade, um ser extraordinário. Né? Não somos uma criação qualquer. Nós somos um filho de Deus, do ser onipotente, do ser absolutamente grande. E somos então espíritos imortais. Somos individuais e somos pensantes. Precisamos pensar nisso, né? Nós somos seres capazes de pensar. E o nosso pensamento, no nível evolutivo espiritual que nós já chegamos, porque nós já residimos em outros reinos, né, do mineral, do vegetal, do animal, que nós fazemos parte, mas hoje nós somos seres humanos. Então o nosso pensamento não é mais um pensamento fragmentário como os animais. Nós somos seres que pensam o tempo inteiro, ininterruptamente. Nunca paramos de pensar. Então, nós não somos qualquer coisa. Nós somos muito importantes, porque nós somos criaturas de Deus. Nada pode nos adoecer, nada pode nos fazer mal enquanto o Espírito. A gente adoece do ponto de vista perispiritual, do ponto de vista do corpo, mas a essência em si, impossível alguém tocar nisso, tá? Somos uma individualidade. O que deveria isso então provocar em nós, senão agradecimento e louvor a Deus? Senhor, Senhor, como é extraordinária a vida! Muito obrigado, Senhor. Louvado seja, Senhor. São palavras que devem estar contidas nas nossas orações. Ou, nem palavras, sentimento, basta sentir. Agora, Deus precisa da nossa gratidão, novamente? Não, Ele não precisa da nossa gratidão. Mas ela é importante porque ela representa um estado interior nosso. O estado interior de reconhecimento a Deus. Isso nos faz muito bem, né? Então, louvar a Deus, agradecer, não é que Ele precisa, senão não seria Deus, é porque é bom para nós, mas isso nos faz muito bem. Agradecer é valorizar o bem recebido. O ingrato não valoriza o bem. O ingrato se apega mais com aquilo que se julga ruim, com aquilo que se julga mal. O agradecido, ele valoriza o bem, ele percebe o bem. Cada um de nós aqui, se formos fazer um passeio por aí, num parque, cada um de nós vai ter uma percepção diferente. Nós vamos ver coisas diferentes, segundo as nossas percepções. Quanto mais avançado, mais evoluído, mais coisas nós vamos ver, mais beleza nós vamos ver.
se prestarmos atenção no nosso cotidiano. A natureza é uma obra de arte, que é composta de mínimos detalhes. Como toda grande obra, né, ela é composta dos pequenos detalhes. E a gente tem que observar tudo isso. Não é? Quando nós olhamos uma autoestrada, nós de longe nós vemos aquela fileira de caminhões que estão passando, nós podemos ver ali, né, uma fonte de barulho, uma fonte de poluição, mas nós podemos também ver ali pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão se deslocando de um ponto para outro, com um objetivo, transportando alimento, transportando medicamentos, transportando equipamentos. Então, a gente pode ver coisas completamente diferentes no mesmo cenário. E quem é agradecido a Deus, vê as coisas boas. Né? Observe a importância de ser agradecido. E nós temos muito motivo de agradecer, não é? A começar por aquele momento em que acordamos. Que bom! Né? Mais um dia. Repousei, estou disposto. Temos que agradecer muito. Não é? Quando nós deitamos, via de regra a gente deita em uma dada posição, e aí a gente fica um pouco doído, né? E a gente vira, né? A gente gira na cama. A gente não está acostumado a perceber isso. É muito simples, né? Muito pequeno, aparentemente. Agora, se imagine lá no hospital, imobilizado, já com feridas nas costas, né? E compare as duas situações. Então, quando vocês perceberem que vocês são capazes de dar meia volta na cama, vocês percebem quanto motivo para agradecer? Né? Às vezes a gente chega em casa, a bexiga está cheia. Vocês já perceberam o quanto que isso é incômodo? Como é que a gente se sente após ir ao banheiro? Aliviado, não é? Agradecer pela saúde. Não é? A gente, mesmo que nós tenhamos problemas, que a grande maioria tem, não é? Mas os problemas são também instrumentos de evolução. Então, não faltam motivos para a gente agradecer. Não é? Às vezes, a gente sente fome e a gente se incomoda, né? Não devia, porque a fome é um sinal de saúde. Então ele tem que agradecer a Deus porque eu estou com fome, e agradecer ainda muito mais quando nós dispomos do alimento, né? Nós nos alimentamos, e agradecer também porque pós alimentar nós fazemos uma digestão, nós alimentamos o corpo de energias que precisa para a gente continuar a vida. Então, isso é oração, isso é prece, agradecer por tudo. É isso, é um pouco disso que Paulo queria dizer: em tudo dai graça, em tudo. Porque se eu estiver também no hospital sem direito de dar a minha meia voltinha, isso também eu tenho que agradecer. Tem um motivo, e é um motivo bom, tá? Na ótica de Deus, não existe nada ruim, tudo é útil, tudo que acontece Deus tira proveito. Nessa ótica nós podemos afirmar como foi respondido para Allan Kardec: o mal não existe. Mas o que é isso que eu vejo ao meu redor? O que eu vejo ao meu redor é a minha incapacidade de ver o bem em tudo que está ao meu redor, porque tudo é o bem. Isso está no Livro dos Espíritos. Agradecer é valorizar o bem recebido. O ingrato não valoriza o bem, portanto ele não percebe o bem. O exercício da gratidão é um exercício de valorizar as boas coisas da vida.
não é porque Deus precisa do nosso agradecimento. Os espíritos superiores também oram? Eles também fazem prece? Sim, por dever a Deus. Os espíritos são superiores, graças a Deus. Então, fazem prece. Jesus, quando estava aqui conosco no corpo, porque Ele está o tempo inteiro, Ele nos deu vários exemplos de momentos que Ele estava em oração. Isso não que era percebido, porque muito possivelmente Ele estava em oração 100% do tempo. E nós não precisamos estar de olhos fechados para fazer a nossa oração. Mas, muitas vezes é bom fechar os olhos, nos concentramos melhor. É tanto que foi perguntado, para o Cristo, como que eu devo fazer oração? Como que eu devo orar? E Ele então respondeu que quando a gente for orar, a gente tem que entrar no nosso quarto. Ele não falou que era para entrar em qualquer quarto. Ele falou, entre em seu quarto. Na época dele, as casas não tinham quartos. O que ele quis dizer então? Para a gente entrar dentro do nosso quarto íntimo, e fazer a nossa oração sem que ninguém perceba. Ora, para entrar no meu quarto íntimo, eu posso estar na rua, no trabalho, em casa, no meu próprio quarto, ao deitar, não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo. Eu posso entrar no meu quarto e estar em oração o tempo inteiro. Argumento contra a prece. Deus estabeleceu leis imutáveis, às quais todos os seres estão submetidos. Ou seja, as leis que Deus estabeleceu, elas não podem ser mudadas, elas são imutáveis, não teriam sido propostas por Deus. Ele propôs algo que não muda, é definitivo. E nós estamos submetidos a essas leis. Portanto, para que fazer prece? As leis são imutáveis, nós estamos submetidos a elas. Então está tudo definido. Não tem como mexer. Então não adianta fazer prece. Esse é um argumento contra a prece. Mas tem então uma falha nessa interpretação, nesse argumento. Porque uma dessas leis é a lei da liberdade. Se nós temos liberdade de ação, nós devemos querer tomar as melhores decisões. Devemos querer tomar as melhores decisões. E para tomarmos as melhores decisões, precisamos dos melhores conselheiros, dos melhores orientações. E onde nós vamos encontrar? Em Deus, no nosso anjo guardião, em um amigo espiritual, em orientações de alguém que está acima de nós, como o nosso anjo guardião, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. As leis de Deus são sim imutáveis e nós estamos submetidos a elas, mas dentre elas nós temos a lei de liberdade. Então, este é um argumento contra o anterior. Encontramos também os melhores conselheiros em nosso anjo guardião, além de encontrarmos o nosso Pai. Mas eles respeitam a nossa liberdade, portanto, eles nos atendem quando manifestamos. Deus respeita a nossa liberdade. Quando nós nos manifestamos, nós pedimos. Se a gente está em uma sala de aula, a gente está explicando coisas para dezenas de alunos, então nós só vamos responder as perguntas que são feitas. Os que não fazem perguntas, não tem como responder. É assim conosco, imagine com Deus. Ele só pode nos responder quando nós perguntamos, quando nós pedimos, para que Ele venha respeitar a nossa liberdade. Senão Ele vai dizer, olha, apesar de você querer assim, você vai fazer assim.
Não é assim. Nós temos sim a liberdade. Fundamentos da prece, argumentos a favor. Se os espíritos superiores respeitam a nossa liberdade, então temos que pedir para ser atendidos. Porque nós temos a liberdade. Então, se a gente pede, eles então se prontificam a nos atender. Se não pedimos, eles, por exemplo, o anjo da guarda, respeitam a nossa liberdade. Deixe que a gente continue o nosso caminho, sem impor. Quando pedimos, estão dizendo, por favor, me atenda. Nós então nos colocamos numa situação predisposta a receber a ajuda. E nós sabemos muito bem que é impossível você ajudar alguém que não quer. Não tem como. Nem Deus. Se não queremos, né, Ele não pode nos ajudar, porque Ele não vai ferir uma lei que Ele mesmo criou. Lei da nossa liberdade. Eles podem nos socorrer sem que lhe peçamos. Mas, isto é como nós que podemos interceder por alguém que se encontra em dificuldade, né? A gente tem a certeza de que eu preciso fazer alguma coisa, né? Tem um vídeo interessante em que uma criança perde o controle na sua pequena bicicleta e ela iria colidir contra o poste. Alguém estava de costas e ele observa muito rapidamente, e ele pega a criança, a bicicleta colide, e ele sai com a criança na rua. A criança não pediu. E percebam que em muitas situações a gente age, né, em favor do outro, mesmo que ele não pede, mas sem ferir a liberdade, né? Certamente a criança não estava fazendo aquilo porque ela queria. Outra justificativa a favor da prece é que o aprendiz aprende melhor quando ele quer aprender. Nós conseguimos ajudar alguém melhor quando ele quer receber ajuda. Ele está predisposto. E quando nós nos colocamos em oração, nós estamos nos predispondo a receber a ajuda. Se queremos permanecer em um vício e não queremos mudar, não tem anjo da guarda que pode mudar isso. Mas se decidimos mudar e pedimos ajuda, Deus e nosso anjo guardião venham ao nosso encontro. Como pedimos, nós escutamos e nós então prestamos atenção, porque nós pedimos. Quando não pedimos um conselho a alguém e ele nos dá, será que a gente presta atenção? Alguém começa a nos aconselhar sem que a gente tenha pedido. Raramente a gente presta atenção. Entra no ouvido e sai no outro, porque a gente não está predisposto, mesmo que seja um bom conselho. A observação permite então constatar a eficácia da prece, o seu modo de ação, né? Tem pesquisas que são conduzidas por pessoas que sequer conhecem uma religião, que são cientistas, que se interessam em pesquisar a influência da prece. Um grupo de pacientes estão em oração, em tratamento, um grupo de pacientes similar que não estão em oração. Aí observa-se ao longo da recuperação a diferença. Isso é ciência, né? Até mesmo pesquisas já têm sido realizadas quando uma pessoa que está em tratamento, outra que não está, e tem uma delas que está recebendo a prece de outro. E eles constatam a diferença no processo de recuperação, a influência. Então isso é pesquisa, isso é ciência, mostrando o efeito material da prece, a recuperação do corpo físico. Como comprovamos algumas vezes cientificamente, né? Isso já está comprovado. Qualquer um de nós pode comprovar os resultados pela observação. Kardec argumenta que a qualidade dos fluidos perispirituais tem a qualidade dos nossos pensamentos. E quando nós estamos em oração, nós modificamos o nosso pensamento. E o primeiro a experimentar a influência da prece somos nós mesmos.
Só como exemplo, nosso corpo ele é composto de 75% de água. E observem como que fica a estrutura cristalina da água conforme o que nós estamos fazendo próximo dela. Eu pego um copo d'água, aí eu faço uma oração. Pego esse copo d'água, congelo, vou no microscópio e observo a estrutura cristalina. Aí eu pego um copo d'água, coloco alguém com xingamentos, com palavras feias, congelo, coloco lá no microscópio e observo as estruturas cristalinas. Aí nós observamos isso. Isso foi uma pesquisa conduzida por um japonês. No lado esquerdo é a estrutura cristalina quando alguém próximo da água pronunciou a palavra amor. No lado direito pronunciou-se a palavra ódio. Dá para perceber a diferença das estruturas cristalinas do gelo proveniente dessa água. Aqui nós temos uma em que foi colocada uma música de Mozart e no lado direito uma música do tipo rock, metal pesado. Observe as diferenças. Ainda aqui nós temos uma estrutura onde antes de congelar a água foi pronunciada a palavra obrigado e no lado direito foi pronunciada a palavra maldição. Mas que tem um efeito na água desta forma. Imagine como fica 75% do nosso corpo que é água, quando nós estamos em prece, quando nós estamos harmonizados, com vibrações positivas. Então, se oramos a Deus com sinceridade, os fluidos corporais vão ficar organizados, vão ficar bonitos, vão ficar sadios. Pesquisas então têm sido realizadas por religiosos e não religiosos que vêm comprovar o efeito da prece. Assim, vejam bem que a prece ela não tem uma ligação com uma dada religião. A prece é um ato espiritual. Eu posso ser um materialista e, sem perceber, eu estou sempre em prece, porque eu estou dedicado ao bem. Eu não acredito em Deus, mas eu gosto de fazer o bem. Estou em prece, não estou em oração. Não é uma propriedade de uma dada religião. A eficácia da prece. Quando oramos a Deus com sinceridade, nós vamos ter a resposta de Deus. Porém, aí precisamos de cuidado, porque nem sempre a resposta é a que a gente espera. Porque nem sempre o que pedimos é o melhor para nós. Então aí o Haroldo Dutra ele coloca o seguinte: olha, a prece é sobretudo um momento de aprendizado. Faz sua oração e observa a resposta. Através da resposta você percebe se você pediu bem. Então aprenda a pedir. Então a prece é também um instrumento de crescimento, de aprendizado. A eficácia de uma prece, ela é sempre 100% aos olhos de Deus, porque Ele sempre nos atende, mas ao modo dele e não ao nosso modo. No entanto, existe um tipo de pedido que nós seremos sempre atendidos em 100%. É quando nós pedimos coragem, paciência, resignação. Nós seremos sempre atendidos. Mas cuidado, como é que vai nos atender? Se nós pedimos, hoje vimos um vídeo muito bonito, em que o que diz é o seguinte: quando nós pedimos a Deus paciência, Ele nos coloca junto de nós pessoas difíceis. Por quê? Exercício, A gente aprende a ser paciente. Ele não vai nos tornar pacientes, somos nós que temos que fazer isso. Deus, dá-me paciência. Como é que a gente pede paciência? Extremamente irritado, não? Dá paciência. Não, dá-me paciência. E nós vamos receber a oportunidade de exercitar e de construir o nosso hábito, a nossa capacidade de ser paciente. Se nós pedimos a Deus força, Ele nos dá a oportunidade de trabalho para que a gente possa se tornar forte.
Sempre que nós pedimos algo, Ele nos responde, porém, na forma dele. Felicidade que a prece nos proporciona. Como orar? Foi perguntado por Jesus. E ele diz então, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. E aí, a oração que ele nos ensinou. Não se ora com o cérebro, mas sim com o coração. A oração não necessita de raciocínio ou de palavras, mas de sentimento, sobretudo. Então, é isso que a gente gostaria de conversar um pouco. Percebam que não é algo que a gente já compreende 100% de forma nenhuma. Temos tudo a aprender ainda sobre isso. Mas o que eu acho que é importante a gente fechar aqui na nossa conversa é que a oração é um instrumento que está ao alcance de todos nós, todos, sem exceção, e que nós devemos cultivar no nosso cotidiano, 24 horas por dia. Mas eu não vou trabalhar então? Trabalhe em prece. Eu preciso concentrar. Você está orando, está fazendo prece, quando você está fazendo o melhor de você. Tudo que nós nos propusermos a fazer, vamos procurar fazer o nosso melhor, o melhor possível. Mas dizem que os espíritos evoluídos não fazem nada mal feito, nada. Tudo que eles fazem é bem feito, porque tem nível evolutivo para isso. Exercitemos. Mas sempre que for fazer alguma coisa, não importa o tamanho da tarefa, façamos o melhor possível. Isso é uma oração. Se eu vou lavar os pratos lá na pia, pense naquilo que você está fazendo. Isso é uma forma de meditar. Faça o melhor possível. Não importa qual é a tarefa que você está desenvolvendo. Você está em oração ao fazer bem feito. Bom, o tempo já está esgotado. Vamos fazer nossa oração. Vamos então nos unirmos, colocar o melhor de nós na nossa prece, louvando a Deus por tamanha bondade para com as suas criaturas, agradecendo a Ele por tudo. E nesse momento agradecendo porque estamos aqui reunidos nessa casa, tendo a oportunidade de receber influências tão boas dos nossos amigos espirituais. Vamos também pedir a Deus que abençoe a todos os presentes, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, que abençoe os nossos dirigentes das nações e que abençoe a todos aqueles aos quais nesse momento dirigimos os nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe a sequência dos nossos trabalhos, que possamos ter os nossos bondosos amigos espirituais a conduzir as atividades, a nos abençoar, a nos proteger, a nos fortalecer. Que possamos, após o passe, retornar para casa em paz, em harmonia, em oração. Que Deus nos abençoe e que assim seja.